Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Leandro Cirilo e você está no canal Por que não Everest? E o livro de hoje é de Napoleon Hill, Quem Convence, Enriquece. Capítulo 9, com o título O Poder do Mastermind. Antes de dar sequência, peço por gentileza que você curta esse áudio, que você se inscreva no canal para que ele venha alcançar cada vez mais e mais pessoas. Vamos lá? Nesse ponto de estudo deste livro, tire 3 minutos para meditar e concentrar no que aprendeu sobre o poder da sua mente. Anote e revise após concluir este capítulo. Esse momento de meditação pode ser muito bem ser os 3 minutos mais importantes que você utilizará no estudo do superpoder da persuasão. O valor desse tempo vai depender da sua capacidade de se concentrar séria e silenciosamente. É vital que você compreenda o conteúdo do capítulo 8 antes de mergulhar nos estudos da aliança de Mastermind e da química da mente. Os 3 minutos de meditação deixarão sua mente alerta e ativa, unindo as mentes conscientes e subconsciente para maior compreensão. Mentes demonstram atração e repulsa. É bem fato sabido tanto pelo leigo quanto pelo cientista que algumas mentes se atritam no instante em que entram em contato. Entre os extremos do antagonismo imediato e afinidade natural, a partir do encontro ou contato das mentes, existe uma ampla gama de possibilidades de reações entre duas mentes. Algumas mentes se adaptam tão naturalmente uma a outra que o amor à primeira vista é o resultado inevitável do contato. Quem não passou por essa experiência? Em outros casos, as mentes são tão antagônicas que uma violenta antipatia mútua se revela no primeiro encontro. Os resultados correm sem uma palavra, ou os resultados ocorrem sem que uma palavra seja dita e sem o menor sinal de estímulo por qualquer uma das causas habituais para amor e ódio. É bem provável que a mente seja feita de algum tipo de substância ou energia parecida com a do éter, se não da mesma substância. Quando as duas mentes se aproximam o bastante para fazer contato, a mistura das unidades dessa substância mental, vamos chamá-la de elétrons do éter, precipita uma reação química e dá início a vibrações que afetam as duas pessoas de forma agradável ou desagradável. O efeito do encontro de duas mentes é bastante óbvio até para o observador mais casual. Todo efeito deve ter uma causa. O que poderia ser mais razoável do que suspeitar que a causa da mudança da atitude mental nas duas mentes que acabaram de entrar em contato seja de fato uma perturbação dos elétrons ou das unidades de cada mente, enquanto elas se rearranjam no novo campo criado pelo contato? Com o objetivo de assentar essa filosofia sobre uma base sólida, obtivemos bastante êxito ao admitir que, ao encontro ou contato entre duas mentes precipita em cada um certo efeito ou estado mental perceptível, diferente do que existia imediatamente antes do contato. Embora desejável, não é fundamental conhecer a causa dessa reação de uma mente sobre a outra. Que a reação sempre ocorre é fato bem conhecido, o que nos dá um ponto de partida para mostrar o que queremos dizer com o termo Mastermind. Um Mastermind pode ser criado pela união ou mistura de duas ou mais mentes em espírito de perfeita harmonia para a consecução de um objetivo específico. Dessa mistura harmoniosa, a química da mente dá origem a uma terceira mente, que pode ser apropriada e utilizada por uma ou todas as mentes individuais. O Mastermind permanecerá disponível enquanto existir aliança amigável e harmoniosa entre as mentes individuais. Ele vai se desintegrar e desaparecer sem deixar vestígios no momento em que a aliança amigável for quebrada. Isso você não vai encontrar em livros didáticos. O termo Mastermind é abstrato e não possui correspondente no terreno dos fatos conhecidos, exceto por um pequeno número de pessoas que fizeram um estudo cuidadoso do efeito de uma mente sobre as outras. Ao longo de toda a sua vida, Napoleon Hill em vão pesquisou sobre a mente humana nos livros didáticos e ensaios,
não conseguiu encontrar referências ao princípio que aqui descrevemos como mastermind. A expressão chamou a atenção de Hill pela primeira vez numa entrevista com Andrew Carnegie. O empresário atribuiu ao mastermind a acumulação de sua vasta fortuna na indústria siderúrgica. Ele explicou que sua aliança de mastermind era composta por cerca de 20 homens e que eles contribuíam com a sua experiência, educação e formação para um objetivo definido: fabricação e comercialização do aço. O grupo detinha um conjunto de conhecimento de tudo o que se sabia na época sobre a indústria siderúrgica. O trabalho principal de Andrew Carnegie era manter a aliança em movimento, num espírito de perfeita harmonia em prol do objetivo comum. Qualquer adulto sabe que os primeiros 2 ou 3 anos do casamento com frequência são marcados por muitas desavenças de natureza um tanto mesquinhas. São os anos de ajuste. Se o casamento sobrevive, há uma boa chance de se tornar uma aliança permanente. Nenhuma pessoa casada experiente irá negar esses fatos. Mais uma vez, vemos os efeitos sem entender a causa. Embora exista outros fatores, a falta de harmonia nesses primeiros anos normalmente resulta da lentidão da química das mentes em se misturar de modo harmonioso. Colocando de outra maneira, os elétrons ou unidades de energia que chamamos de mente com frequência não são extremamente amigáveis ou antagônicos no primeiro contato, mas, pela associação constante, adaptam-se gradativamente à harmonia, exceto nos casos em que a associação tem efeito oposto e, por fim, leva à franca hostilidade. É fato bem conhecido que, depois que um homem e uma mulher vivem juntos por 10 ou 15 anos, tornam-se praticamente indispensáveis um para o outro, mesmo que não haja indício de um estado mental chamado amor. Além disso, a associação não só desenvolve uma afinidade natural entre as duas mentes, como faz com que as duas pessoas assumam expressões faciais parecidas e se pareçam muito com uma ou outra em muitos aspectos marcantes. Qualquer analista competente da natureza humana pode apontar facilmente a esposa de um homem no meio de uma multidão de desconhecidos depois de ter sido apresentado ao marido. A expressão dos olhos, o contorno do rosto e o tom de voz de duas pessoas casadas a tempo ficam notavelmente parecidos. A química da mente aplicada. O efeito da química da mente humana é tão pronunciado que qualquer palestrante experiente consegue interpretar rapidamente como a sua fala está sendo aceita pela plateia. O antagonismo na mente de uma única pessoa entre 1000 da plateia é detectada pelo palestrante que aprendeu a sentir e registrar os efeitos do antagonismo. Por isso, uma plateia pode levar o palestrante a grandes feitos de oratória ou afundá-lo no fracasso, sem fazer ruído ou apresentar expressão facial que denote satisfação ou insatisfação. Todo supervendedor sabe quando chegou o momento psicológico de fechar uma venda, não pelo que o comprador potencial diz, mas pelo efeito da química da sua mente, interpretada ou sentida pelo vendedor. As palavras muitas vezes desmentem as intenções de quem fala, mas a interpretação correta da química da mente não deixa margem para isso. Todo vendedor competente sabe que a maioria dos compradores tem o hábito de simular uma atitude negativa quase até o clímax da venda. Todo advogado competente desenvolve um sexto sentido com o qual sente o terreno em meio às palavras mais artisticamente selecionadas pela testemunha esperta que está mentindo e as interpreta corretamente. Muitos advogados desenvolvem essa aptidão sem saber a fonte. Eles têm a técnica sem a compreensão científica em que se baseia. Com muitos vendedores acontece o mesmo. Uma pessoa dotada do talento de interpretar corretamente a química da mente dos outros pode, por assim dizer, entrar pela porta da frente da mansão de uma determinada mente e explorar calmamente o prédio inteiro, observando cada detalhe, e sair como um quadro completo do interior sem que o dono jamais venha a saber que recebeu uma visita.
Essas afirmações bastam para apresentar o conceito de química da mente e provar, com a ajuda da experiência diária e das observações casuais do leitor, que, no momento em que duas mentes se aproximam, ocorre uma mudança mental perceptível em ambas, às vezes antagônica e às vezes amistosa. Toda mente tem o que se poderia chamar de campo elétrico. A natureza desse campo varia, dependendo do humor e da natureza química da mente que cria o campo. Acredita-se que a condição normal ou natural da mente de uma pessoa seja resultado da hereditariedade física e da natureza dos pensamentos que dominam a mente. Toda mente se modifica continuamente à medida que a filosofia do indivíduo e seus hábitos gerais de pensamento alteram sua química mental. Napoleon Hill acreditava que esses princípios fossem verdadeiros. É fato conhecido que qualquer pessoa pode mudar voluntariamente sua química mental, com isso atraindo ou repelindo todos os que entram em contato. Em outras palavras, qualquer pessoa pode assumir uma atitude mental que atraia e agrade os outros ou que rechace e antagonize. Isso sem a ajuda de palavras, expressões faciais ou outros tipos de postura ou movimento corporal. Spirit and Corpse no trabalho. Volte agora à definição de Mastermind. Uma mente que surge da mistura e da coordenação de duas ou mais mentes em espírito de perfeita harmonia. E você vai entender o pleno significado da palavra harmonia, conforme utilizado aqui. Duas mentes não se misturam nem podem ser coordenadas a menos que o elemento de perfeita harmonia esteja presente. O elemento que detém o segredo do sucesso ou do fracasso de praticamente todas as parcerias sociais e empresariais. Todo gerente de vendas, comandante militar e líder compreende a necessidade de um Spirit in the Corps, o espírito de entendimento e cooperação que leva ao cumprimento de uma meta comum. Esse espírito de harmonia, de propósito de grupo, é alcançado com disciplina, forçada ou voluntária, de tal natureza que as mentes individuais se misturam em um mastermind. Isso acontece quando a química das mentes individuais se mistura e elas funcionam como uma só. Os métodos pelos quais a mistura acontece são tão numerosos quanto as pessoas que exercem formas variadas de liderança. Cada líder tem seu método de coordenar as mentes dos seguidores. Um usa a força, outro a persuasão, um joga com medo de punição, enquanto o outro joga com recompensas. Não precisamos pesquisar a fundo na história da política, dos negócios ou das finanças para descobrir as técnicas empregadas pelos líderes nesses campos. No entanto, os verdadeiros grandes líderes do mundo receberam da natureza uma espécie de química mental que é favorável como polo de atração para outras mentes. Nenhum conjunto de mentes pode ser combinado em um mastermind, se um dos indivíduos do grupo possui uma mente extremamente negativa e repulsiva. Mentes negativas e positivas não vão se misturar no que descrevemos como mastermind. Muitos líderes capazes foram levados à derrota por ignorar esse fato. Qualquer líder que compreenda o princípio da química mental pode misturar temporariamente as mentes de praticamente qualquer grupo de pessoas numa mente de massa. Mas a composição vai se desintegrar quase que na mesma hora em que o líder sair do grupo. As mais bem-sucedidas organizações de seguros de vida e outras equipes de venda reúnem-se uma vez por semana ou mais com o objetivo de fundir as mentes individuais no mastermind, que servirá de estímulo às mentes individuais por um número limitado de dias. Pode acontecer, e geralmente acontece, de os líderes desses grupos não saberem o que realmente se passa nessas reuniões, em geral destinadas a palestras do líder e outros membros do grupo. Enquanto isso, as mentes dos participantes estão em contato e recarregando umas às outras. O cérebro do ser humano pode ser comparado a uma bateria elétrica, no sentido de que pode se exaurir ou esgotar, fazendo com que a pessoa se sinta desanimada, desmotivada e para baixo. Quem nunca teve essa sensação? Quando o cérebro humano está esgotado, deve ser recarregado. Isso é feito pelo contato com uma mente ou mentes energizadas.
Os grandes líderes compreendem a necessidade do processo de recarga. Esse conhecimento é o que mais distingue um líder de um liderado. Feliz da pessoa que compreende suficientemente esse princípio para manter o cérebro energizado ou recarregado, colocando-o em contato periódico com mentes mais energizadas. Raramente nos sentimos mais revigorados do que quando compartilhamos de uma experiência intelectualmente estimulante com uma pessoa tão ou mais inteligente que nós. Esse tipo de interação nos mantém mentalmente alerta. Da mesma maneira, nada é mais deprimente e contraproducente do que a associação constante com gente negativa. Quais podem ser, então, as possibilidades futuras do campo da química mental? Pelo princípio da combinação harmoniosa de mentes, pode-se desfrutar de saúde perfeita. Com a ajuda do que mesmo o princípio pode-se desenvolver poder suficiente para resolver as dificuldades econômicas que pressionam constantemente todos os indivíduos. Podemos julgar as possibilidades futuras da química mental, fazendo uma lista das realizações passadas. Lembrando que tais conquistas resultaram largamente de descobertas acidentais e da reunião ocasional de mentes. Estamos nos aproximando do dia em que nos professores universitários vão ensinar química mental como parte do currículo obrigatório. Enquanto isso, o estudo e as experiências referentes ao assunto abrem possibilidades impressionantes para desenvolvimento mental. A união faz a força. É fato comprovável que a química da mente pode ser devidamente aplicada aos assuntos diários dos setores econômicos e comercial. Por meio da química mental, duas ou mais mentes podem ser combinadas num espírito de perfeita harmonia e desenvolver poder suficiente para permitir aos indivíduos a realização de feitos aparentemente sobre-humanos. O poder é a força com que as pessoas têm sucesso em qualquer empreendimento. Qualquer grupo de pessoas com sabedoria para subordinar suas personalidades e interesses individuais imediatos à união com outras mentes pode usufruir de poder em quantidades ilimitadas. Observe com que frequência a palavra harmonia aparece. Não se pode desenvolver o mastermind onde não existe perfeita harmonia. As unidades individuais de uma mente não vão se misturar com as unidades de outra mente até as duas serem despertadas e aquecidas num espírito de perfeita harmonia de propósito. No momento em que as duas mentes começam a seguir vias de interesses divergentes, as unidades individuais de cada mente se separam, o terceiro elemento, o mastermind, se desintegra. Quando duas ou mais pessoas harmonizam suas mentes para criar um mastermind, cada integrante do grupo fica dotado de poder para contatar e coletar conhecimento da mente subconsciente de todos os participantes do grupo. Esse poder se torna imediatamente perceptível e tem o efeito de estimular a mente a uma taxa de vibração mais alta, que assume a forma de uma imaginação mais vívida, de uma consciência que aparece um sexto sentido. É por meio desse sexto sentido que novas ideias lampejam na mente. Essas ideias assumem a natureza e a forma do assunto, que domina a mente do participante. Se o grupo se reuniu com o objetivo de debater um determinado tema, as ideias relativas ao assunto começam a jorrar na mente de todos os participantes, como se ditadas por uma influência externa. As mentes dos participantes do Mastermind tornam-se ímãs, atraindo ideias e estímulos de pensamento da mais elevada natureza prática e organizada, sabe-se lá de onde. O processo de mistura de mentes pode ser comparado ao ato de se conectar várias baterias elétricas a um só cabo de transmissão, aumentando assim a força que passa por aquela linha dada à quantidade de energia gerada pelas baterias. Isso se aplica à combinação de mentes individuais no Mastermind. Cada mente estimula todas as outras do grupo até a energia mental ficar tão grande que se conecta com a penetra na energia universal chamada éter, que por sua vez toca todo o átomo de toda a matéria do universo.
Mencionamos a influência da química mental no orador experiente e vimos como o palestrante muitas vezes pode se erguer ao ápice do poder de oratória caso sinta que as mentes individuais da plateia estão na mesma onda que ele. Os primeiros 5 a 10 minutos de uma palestra, em geral, são dedicados ao que é conhecido como aquecimento. É o processo pelo qual as mentes do palestrante e da plateia são combinadas em espírito de perfeita harmonia. Todo palestrante sabe o que acontece quando esse estado de perfeita harmonia não se concretiza. É fato notório que qualquer pessoa pode explorar o depósito de conhecimento de outra mente, pelo princípio da química mental. Parece razoável supor que esse poder pode ser estendido ao contato com quaisquer vibrações disponíveis no éter. A teoria de que todas as vibrações mais altas e mais refinadas, como o pensamento, são preservadas no éter deriva do fato conhecido de que nem a matéria nem a energia podem ser criadas ou destruídas. É razoável supor que todas as vibrações que foram suficientemente amplificadas para serem captadas e absorvidas pelo éter vão continuar a existir para sempre. As vibrações mais baixas que não se misturam ou contatam com o éter provavelmente vivem uma vida banal e então morrem. Todos os chamados gênios provavelmente conquistaram essa reputação porque formaram aliança com outras mentes que lhe permitiram amplificar suas próprias vibrações mentais até estarem aptos a contatar o vasto manancial de conhecimento registrado e arquivado no éter do universo. Todos os grandes gênios, pelo que Napoleon Hill conseguiu apurar, eram pessoas altamente sexuais. O fato de que o contato sexual é o maior estimulante mental que se conhece parece apoiar essa teoria. Os 6 grandes. Vamos pesquisar um pouco mais sobre a natureza do poder econômico, conforme manifestado pelas realizações de empresários, e estudar o caso do grupo de Chicago conhecido como os 6 grandes. O grupo era formado por William Winkler Jr., dono da companhia de chicletes que leva seu nome e cuja renda pessoal era estimada com mais de 15 milhões por ano. John R. Thompson, que operava a cadeia de restaurante para almoço que levava seu nome. Albert de Lasker, dono da agência de publicidade Lord & Thomas. Jack Manculo, dono da Parmalee Express Company. Certa época, a maior empresa de transporte de conexão na América, e William Rich e John Hertz, donos da empresa Yellow Taxicab. A renda conjunta desses 6 homens era estimada em mais de 25 milhões de dólares anuais, uma média de mais de 4 milhões por ano para cada um, numa época em que a renda anual de alguns milhares de dólares era considerada relativamente afluente. A análise que Napoleon Hill fez do grupo revelou que nenhum deles possuía vantagem educacional específica, que todos começaram sem capital ou muito crédito e que suas conquistas financeiras se deveram a seus planos individuais e não por algum golpe de sorte do destino. Esses 6 homens formaram uma aliança amistosa, encontrando-se em determinados momentos com o objetivo de se ajudar mutuamente com ideias e sugestões em suas várias linhas de negócios. Com exceção de Hertz e Rich, os outros não estavam de maneira alguma associados em uma parceria legal. Os encontros eram estritamente com o objetivo de partilhar ou compartilhar ideias. Os 6 grandes eram multimilionários. Via de regra, não há nada digno de maior comentário a respeito de um homem que nada mais fez que acumular alguns milhões de dólares. Entretanto, existe algo ligado ao sucesso financeiro desse grupo específico que vale muito a pena comentar, estudar, analisar e até mesmo imitar. Esse algo é o fato de terem aprendido como coordenar suas mentes individuais, combinando-as em um espírito de perfeita harmonia, criando um mastermind que destravava em cada indivíduo do grupo portas que estão fechadas para a maior parte das pessoas. Onde quer que você encontre um enorme sucesso nos negócios, finanças, indústria ou qualquer profissão,
pode ter certeza de que por trás existe algum indivíduo que aplicou o princípio da química mental para criar um mastermind. Esses sucessos surpreendentes com frequência parecem obra de uma só pessoa, mas, com um exame atento, pode-se encontrar os outros indivíduos cujas mentes estavam coordenadas como a da pessoa. Poder é conhecimento organizado, manifestado em ações inteligentes. Nenhum esforço pode ser considerado organizado a menos que os indivíduos nele enganjados coordenem seus conhecimentos e energia em um espírito de perfeita harmonia. A falta de coordenação harmoniosa do esforço é a principal causa de praticamente todo o fracasso nos negócios. Quais eram os ativos de Henry Ford? Um experimento interessante foi conduzido por Napoleon Hill em colaboração com os alunos de uma faculdade bem conhecida. Cada aluno foi solicitado a escrever um ensaio sobre, abre aspas, como e por que Henry Ford ficou rico, fecha aspas. Pediu-se que cada aluno descrevesse o que acreditava ser a natureza real dos ativos de Ford e de que esses ativos consistiam em detalhes. A maioria dos alunos reuniu demonstrativos financeiros e inventário dos ativos de Ford. Nessas fontes de riqueza de Ford foram incluídos itens como dinheiro em banco, matéria-prima e produtos acabados em estoque, imóveis, edifícios e o valor da marca, estimado em 10 a 25% do valor dos ativos materiais. Um aluno de um grupo de várias centenas respondeu o seguinte: os ativos de Henry Ford consistem basicamente de dois itens. Primeiro, capital de giro e matérias-primas e produtos acabados. Segundo, conhecimento obtido pela experiência e cooperação de uma organização bem treinada que entende como aplicar esse conhecimento com o maior benefício do ponto de vista de Ford. É impossível fazer qualquer estimativa aproximada correta do valor real em dólares de qualquer um desses dois grupos de ativos, mas, na minha opinião, seus valores relativos são conhecimento organizado de organização Ford, 75%, valor em dinheiro e ativos financeiros de qualquer natureza, incluindo matéria-prima e produtos acabados, 25%. Napoleon Hill era da opinião de que essa declaração não foi redigida pelo rapaz que a assinou sem a assistência de alguma mente ou mentes muito analíticas e experientes. Inquestionavelmente, o maior ativo de Henry Ford era o próprio cérebro. A seguir, os cérebros de seu círculo de associados mais próximos, pois foi mediante a coordenação destes que os ativos físicos sob o seu controle foram acumulados. Caso cada fábrica de Ford Motors fosse destruída, incluindo todas as máquinas, todas as toneladas de matérias-primas ou produtos acabados, todos os automóveis montados a cada dólar depositado em banco, Ford ainda seria um dos homens de maior poder econômico dos Estados Unidos. Os cérebros que construíram os negócios Ford poderiam refazer tudo em curto espaço de tempo. O capital está sempre disponível, em quantidades ilimitadas para cérebros como o de Ford. Apesar do grande poder e sucesso financeiro de Ford, pode ser que ele tenha cometido muitas mancadas ao aplicar os princípios pelos quais acumulou o poder. Sem dúvida, os métodos de Ford para a coordenação mental foram muitas vezes toscos. Com certeza, devem ter sido toscos nos primeiros tempos, antes que ele obtivesse a sabedoria que naturalmente cresce com a maturidade. Também não há dúvida de que a aplicação do princípio da química mental por Ford foi resultado da aliança com outras mentes, particularmente a de Thomas Edison. É mais do que provável que a notável perspicácia de Ford sobre as leis da natureza tenha surgido como resultado da aliança amistosa com sua esposa, muito antes de ele conhecer Edison ou Harvey Firestone. Muitos homens são feitos, e alguns são destruídos, pela esposa, mediante a aplicação do princípio do Mastermind. A esposa de Ford era uma mulher notavelmente inteligente. E temos motivos para crer que foi a mente dela, combinada com a do marido, que deu a ele o primeiro impulso real na direção do poder.
pode ser mencionado sem diminuir de forma alguma a honra ou a glória de Ford, que nos primeiros tempos ele teve que combater os poderosos inimigos da falta de instrução e da ignorância em maior grau que Edison ou de Firestone, ambos dotados de aptidão para adquirir e aplicar conhecimento. Ford teve que esculpir seu talento tendo como matéria-prima tosca uma condição hereditária não muito favorável. Em um curto período de tempo, Ford dominou 3 dos inimigos mais costumazes da humanidade e os transformou em ativos. Esses 3 inimigos são a ignorância, a falta de instrução e a pobreza. Qualquer homem que consiga deter essas 3 forças selvagens e, mais ainda, domá-las e usá-las como proveito, merece um estudo detalhado. A fonte de todo o poder é o esforço organizado. Conhecimento genérico e desorganizado não é poder. É apenas poder potencial, o elemento a partir do qual o poder verdadeiro pode ser desenvolvido. Qualquer biblioteca moderna possui um registro de todo o conhecimento de valor herdado pela civilização atual, mas esse conhecimento não é poder porque não está organizado. Toda forma de energia e toda espécie de vida animal ou vegetal deve ser organizada para sobreviver. Os animais de grande porte, cujos ossos enchem o cemitério da natureza, deixaram evidências silentes, mas categóricas, de que a falta de organização significa aniquilação. Uma das primeiras leis da natureza é a organização. Afortunado o indivíduo que reconhece a importância dessa lei e trata de se familiarizar com as várias formas como ela pode ser aplicada como vantagem. Não existe poder sem organização. O empresário astuto não só conhece a importância da lei do esforço organizado, como transforma essa lei na base do seu poder. Sem qualquer conhecimento do princípio da química da mente, muitos homens acumularam grande poder simplesmente organizando o conhecimento que possuía. A maioria dos que descobriram o princípio da química mental e com ele criaram um mastermind, toparam com esse tipo de conhecimento por acaso, muitas vezes deixando de reconhecer a verdadeira natureza de sua descoberta ou de entender a fonte de seu poder. É fato bem conhecido que um dos trabalhos mais difíceis de qualquer empresário é induzir seus associados a coordenar seus esforços num espírito de harmonia, induzir a cooperação contínua entre um grupo de trabalhadores em qualquer empreendimento. É quase impossível. No entanto, muito de vez em quando surge uma pessoa assim no setor industrial, comercial ou financeiro, e o mundo rende homenagens a um novo líder. Poder e sucesso são sinônimos. Um deriva do outro, por isso, qualquer pessoa que tenha conhecimento e capacidade de desenvolver poder pode ter êxito em qualquer empreendimento razoável e possível de ser levado até o fim. O cérebro e o sistema nervoso humanos compõem uma máquina complexa que poucas pessoas, se é que alguma, realmente compreendem. Quando controlada e devidamente dirigida, essa máquina pode realizar maravilhas. Sem controle, produz assombros de natureza espectral e fantástica, com o poder de ser vista ao se examinar qualquer interno ou manicômio. O cérebro humano tem conexão direta com o fluxo contínuo de energia, do qual as pessoas obtêm o poder de pensar. O cérebro recebe essa energia misturada com a energia criada pelos alimentos ingeridos e a distribui para todas as partes do corpo com a ajuda do sangue e do sistema nervoso. Isso produz o que chamamos de vida. De que fonte provém essa energia externa ninguém sabe. O que sabemos é que devemos tê-la ou morremos. Parece razoável supor que essa energia não é outra senão aquela que chamamos de éter e que flui para dentro do corpo junto com o oxigênio do ar ao respirarmos.
Todo o corpo humano normal conta com um laboratório químico de primeira linha que se encarrega dos trabalhos de quebrar, assimilar e misturar adequadamente os alimentos que ingerimos antes de distribuí-los para os locais onde são necessários para manter o corpo. Foram feitos testes em pessoas e animais para provar que a energia conhecida como a mente tem um papel importante na operação química de compor e transformar o alimento em substâncias necessárias para constituir e manter o corpo. É sabido que preocupação, excitação e medo interferem na digestão e, em casos extremos, interrompe o processo por completo, resultando em doença ou morte. É óbvio, então, que a mente atua no processo de digestão e distribuição do alimento. Muita gente acredita, embora nunca tenha sido cientificamente provado, que a energia conhecida como pensamento pode ser contaminada por uma unidade negativas ou intratáveis que tal medida que o sistema nervoso como todo deixa de funcionar direito. A digestão é afetada e a doença se manifesta. Dificuldades financeiras e amor não correspondido encabeçam a lista de causas para esses distúrbios da mente. Um ambiente negativo, tal como aquele em que algum membro da família pegar no pé constantemente, vai interferir na química mental e tal ponto que o indivíduo perderá a ambição e gradualmente afundará na letargia. Essa é a fase para o velho ditado de que a pessoa pode fazer ou destruir o marido. Qualquer aluno de ensino médio sabe que certas combinações de alimentos, caso ingeridos, vão resultar em indigestão, dor violenta e até mesmo a morte. A boa saúde depende, pelo menos, em parte, de uma combinação alimentar harmonizada. Mas harmonia na dieta não basta para garantir a boa saúde. Deve haver harmonia também entre as unidades de energia mental. Harmonia e o must absoluto. A harmonia é uma das leis da natureza e sem ela não poderia haver energia organizada ou qualquer forma de vida. A saúde do corpo, assim como a da mente, é literalmente construída sobre o princípio da harmonia. A energia da vida começa a se desintegrar e a morte se aproxima quando os órgãos do corpo param de funcionar em harmonia. No momento em que cessa a harmonia na fonte de qualquer tipo de energia organizada, as unidades daquela energia são lançadas em um estado caótico de desordem e o poder torna-se neutro ou passivo. Essa verdade foi dita e repetida porque, a menos que se compreenda esse princípio e se aprenda a colocá-lo em prática, este capítulo sobre o Mastermind será inútil. Sucesso na vida não importa o que se considere sucesso, é em grande parte uma questão de adaptação ao ambiente de tal maneira que produza a harmonia entre o indivíduo e o seu meio. O palácio de um rei fica menor que a choupana de um camponês se não houver harmonia entre as paredes. Por outro lado, a choupana de um camponês pode oferecer grande alegria de dentro dela reinar a harmonia. Sem perfeita harmonia, a astronomia seria tão inútil quanto o sexo dos anjos, pois estrelas e planetas colidiriam uns com os outros e tudo estaria em um estado de caos e desordem. Sem harmonia, não pode haver organização do conhecimento, pois é o que o conhecimento organizado, senão a harmonia dos fatos, verdades e leis naturais. No momento em que a discórdia começa a se esgueirar pela porta da frente, a harmonia não floresce dentro de casa. O mesmo vale para uma sociedade empresarial ou para um movimento ordenado dos planetas. Se o leitor pensa que essa filosofia dá ênfase indevida à importância da harmonia, deve lembrar que a falta de harmonia é a primeira e muitas vezes a única e definitiva causa do fracasso. Não pode haver poesia, música ou oratórias dignas de nota sem a presença da harmonia. Uma boa arquitetura é, em larga medida, uma questão de harmonia. Sem harmonia,
Uma casa nada mais é que um amontoado de material de construção, mais ou menos uma monstruosidade. Uma sólida gestão empresarial é constituída sobre os alicerces ou construída sobre os alicerces da harmonia. Toda pessoa bem vestida é uma prova viva que um exemplo ambulante de harmonia. Com todas essas ilustrações cotidianas do importante papel da harmonia nas relações do mundo e no funcionamento do universo, como poderia uma pessoa inteligente deixar a harmonia de fora de seu principal objetivo definido de vida? O corpo humano é uma organização complexa de órgãos, glândulas, vasos sanguíneos, nervos, células cerebrais, músculos e assim por diante. A energia mental que estimula a ação e coordena os esforços dos componentes do corpo também é uma pluralidade de energias sempre variáveis. Do nascimento até a morte, há uma luta contínua que muitas vezes assume a natureza de franco combate entre as forças mentais. Exemplo disso é a luta constante pela vida entre as forças e os desejos motivadores da mente humana, travada entre os impulsos do que é certo e o do que é errado. Todo ser humano possui pelo menos duas personalidades distintas. Pelo menos 6 poderes diferentes podem ser encontrados numa única pessoa. Um dos trabalhos mais delicados do homem é harmonizar essas forças mentais para que possam ser organizadas e direcionadas à realização ordeira de um determinado objetivo. Sem o elemento da harmonia, ninguém pode se tornar um pensador preciso. O que é liderança? Não é à toa que os líderes têm tanta dificuldade em organizar grupos de pessoas para trabalhar sem atritos na realização de um objetivo. Cada indivíduo possui dentro de si forças difíceis de se serem harmonizadas, mesmo quando ele se encontra num ambiente altamente favorável à harmonia. Se a química da mente de uma pessoa é tal que suas unidades mentais não podem se harmonizar facilmente, imagine o quanto é ainda mais difícil harmonizar um grupo de mentes para funcionarem como uma só. O líder que desenvolve e dirige com sucesso as energias de um grupo de mastermind deve ter tato, paciência, persistência, autoconfiança, conhecimento profundo da química da mente e a capacidade de se adaptar, num estado de perfeita circunspecção e harmonia. As circunstâncias que mudam rapidamente sem demonstrar o menor sinal de perturbação. Quantas pessoas estão à altura dessas exigências? O líder de sucesso deve ter a capacidade de mudar a cor de sua mente como de um camaleão, para se ajustar a qualquer circunstância referente à sua liderança. Além do mais, deve ter a capacidade de mudar de humor sem demonstrar o menor sinal de raiva ou descontrole. O líder de sucesso deve compreender os 17 princípios da ciência da realização pessoal e ser capaz de pôr em prática qualquer combinação dessas leis, conforme a situação exigir. Sem a capacidade, nenhum líder consegue ser poderoso e sem poder, nenhum líder consegue dar muito ou durar muito. Já de há muito existe um equívoco geral sobre o significado da palavra educar. Os dicionários não ajudam a eliminar o mal-entendido porque definem educar como o ato de compartilhar conhecimento. A palavra educar tem raiz na palavra latina educo, que significa desenvolver a partir de dentro, extrair, puxar para fora, crescer pelo uso. A natureza odeia toda forma de ociosidade. Ela só dá vida contínua aos elementos que estão em uso. Amarre um braço ou qualquer outra parte do corpo, tirando-o de uso, e ele logo irá atrofiar e perder a vida. Se fizer o contrário, usando o braço mais do que o normal, como um ferreiro que empunha a marreta o dia inteiro, ele só se fortalecerá, crescendo a partir de dentro. O poder surge do conhecimento organizado, cresce dele mediante a aplicação de uso. Uma pessoa pode se tornar uma enciclopédia ambulante sem possuir qualquer poder real.
Esse conhecimento se torna poder apenas na medida em que é organizado, classificado e colocado em ação. Alguns dos homens mais instruídos do mundo possuem muito menos conhecimento geral do que alguns considerados tolos. A diferença é que aqueles colocam o conhecimento que possuem em uso, enquanto estes não o aplicam. O verdadeiro significado da educação. Uma pessoa educada é aquela que sabe como adquirir tudo de que precisa para alcançar seu objetivo principal na vida sem violar os direitos dos outros. O advogado de sucesso não é necessariamente aquele que melhor memoriza as leis. Ao contrário, o advogado bem-sucedido é aquele que sabe onde encontrar um princípio da lei, mas uma variedade de opiniões apoiando aquele princípio que se ajusta à necessidade imediata de um determinado caso. Em outras palavras, o advogado de sucesso é aquele que sabe onde encontrar a lei que quer quando precisa. Esse princípio se aplica igualmente na indústria e nos negócios. Henry Ford teve pouquíssima escolaridade formal. No entanto, era extremamente educado porque adquiriu a capacidade de combinar as leis econômicas e da natureza com as mentes humanas para com isso obter qualquer bem material que quisesse. Durante a Primeira Guerra Mundial, Ford entrou com uma ação contra o Chicago Tribune, acusando o jornal de publicar declarações caluniosas a seu respeito. Uma delas, que Ford era ignorante, um pacifista ignorante. Quando o caso foi a julgamento, os advogados do Tribune encarregaram-se de provar que as afirmações eram verdadeiras, que Ford era ignorante, e com esse objetivo em mente, interrogaram-no sobre todo tipo de assunto. Uma das perguntas foi: quantos soldados britânicos enviaram para subjugar a rebelião dos colônios em 1776? Com um sorriso seco no rosto, Ford respondeu em tom indiferente. Abre aspas. Não sei exatamente quantos, mas ouvi dizer que muito mais dos que o que voltaram. Fecha aspas. Claro que isso provocou gargalhadas no tribunal, do júri, dos espectadores e até mesmo do advogado frustrado que fez a pergunta. Essa linha de interrogatório continuou por 1 hora ou mais e Ford permaneceu perfeitamente calmo. Finalmente se cansou e, em resposta a uma pergunta particularmente absurda e desrespeitosa, Ford empertigou-se, apontou o dedo para o advogado inquiridor e replicou, abre aspas, se eu realmente desejasse responder a pergunta tola que você acaba de fazer ou qualquer uma das que andou fazendo, deixe-me lembrar de que tem uma fileira de botões na minha mesa e, apertando o botão correto, poderia chamar homens capazes de me dar a resposta correta para todas as perguntas que você fez e para muitas que você não tem inteligência para fazer ou responder. Agora, poderia fazer a gentileza de dizer por que eu deveria me dar ao trabalho de encher a cabeça com um monte de detalhes inúteis a fim de responder toda pergunta tola que qualquer um pode fazer? Quando tenho homens aptos ao meu redor que podem fornecer todos os fatos que quero quando os chamo? Fecha aspas. Essa resposta foi tão citada de memória por Napoleon Hill, mas em essência relata o que Ford disse. Fez-se silêncio no tribunal. O advogado inquiridor ficou de queixo caído e olhos esbugalhados. O juiz inclinou-se à frente e olhou na direção de Ford. Muitos jurados acordaram e olharam em redor como se tivessem ouvido uma explosão, que realmente ouviram. A resposta de Henry Ford mostrou a todos que a verdadeira educação significa desenvolvimento da mente e não apenas obtenção e classificação do conhecimento. Muito provavelmente, Ford não saberia nomear as capitais de todos os estados norte-americanos, mas sabia como juntar e, de fato, juntou o capital para fazer girar muitas rodas em todos os estados da União. Ford provavelmente não poderia entrar em seu laboratório químico e separar a água em átomos de hidrogênio ou oxigênio, depois recombinar os átomos na ordem original,
mas sabia como se cercar de químicos que poderiam fazer isso para ele. A pessoa que consegue usar como inteligência o conhecimento de outro é tão ou mais educada do que a pessoa que apenas tem o conhecimento, mas não sabe o que fazer com ele. Como formar uma aliança de mastermind. Antes de resumir em uma única frase a chave para o extraordinário poder que você terá quando dominar o poder da sua mente, vamos recapitular os princípios da aliança de mastermind e os passos para se criar uma. O mastermind é uma aliança de duas ou mais mentes trabalhando em perfeita harmonia para alcançar um objetivo definido. Para formar um grupo de mastermind, você deve, primeiro, escrever uma lista das qualificações que deseja dos integrantes. Segundo, quem escolher. Pense nas qualidades de um bom amigo ou empregado. Confiabilidade, lealdade, capacidade, atitude mental positiva, disposição para fazer um esforço extra, fé aplicada. Terceiro, certifique-se de estar em completa harmonia com a segunda pessoa. Depois, vocês dois devem concordar quanto à terceira, vocês três em relação à quarta e assim por diante. Isso é importante. Você deve ter membros de absoluta confiança. Todos os membros devem aceitar uns aos outros sem reservas. Quarto, escolha e elimine, se necessário, até ter o grupo certo trabalhando em perfeita harmonia. Quinto, certifique-se de encontrar um motivo forte o suficiente para assegurar que o objetivo seja alcançado ou será alcançado. Se tiver lucro, esteja pronto para compartilhá-lo com quem ajudou você, na proporção da contribuição. Faça um esforço extra. Sexto, certifique-se de que ter uma hora e um lugar definido para se reunir e discutir os planos e ações a serem adotados. Negligenciar esse ponto implica em fracasso. Sétimo, manter a harmonia perfeita. Esse é seu dever como líder, lembrar o objetivo principal de Carnegie, formar homens ajuda. Oitavo, entenda-se consigo mesmo. Faça um mastermind com seu outro eu, que não sabe o que é derrota, até conhecê-lo perfeitamente. Você não pode vencer sem essa aliança. O sucesso começa em você, quando utilizar o princípio do mastermind para se valer das mentes de outrem. Esteja certo de começar pelo controle absoluto da sua própria mente. Um excelente resumo do princípio de dominar seu poder mental e o poder do mastermind é a repetição de uma frase que ilustra a fonte de onde o mastermind extrai seu potencial de poder. O que quer que a mente humana seja capaz de conceber e acreditar, ela é capaz de realizar. Conforme afirmado aqui, a mente humana consiste na soma de conhecimento constatado, organizado e registrado pela humanidade desde o princípio da civilização. Esse conhecimento está disponível para todos os que têm o desejo e a inteligência para dele se apropriar e utilizar, para todos que aprenderam a dominar a própria mente e buscam o sucesso pelo superpoder da persuasão. Gostou? Compartilhe, curta e lembre-se de enviar para aquela pessoa que você acredita que esse livro vai fazer a diferença. E o próximo capítulo é o capítulo de número 10, com o título Procure um símbolo. Um grande abraço e fiquem com Deus.